Aleluia. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda a terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. Repita comigo: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti. Aleluia. E a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Aleluia. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Aleluia. Pode sentar no seu lugar, irmãos. Mas senta dando um glória a Deus, um aleluia, batendo palmas a Jesus Cristo aí. Uma bênção, varão. E o diabo não presta. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela me inspira muito, porque quando Deus ele nos chama, Tati, para viver algo extraordinário, o primeiro passo nessa chamada, meu amigo Batera, é nos fazer ver aquilo que Deus tem preparado para nós. O primeiro passo é trabalhar, é Deus começar a trabalhar com o nosso sistema de visão, para conseguir materializar da quantidade, da cheiro, da tamanho, da sabor, para a visão que Deus tem preparada para nós. Então, antes de que as promessas de Deus se cumpram sobre a nossa vida, em primeiro lugar, Ele vai nos fazer visualizar, vai nos fazer visionar aquilo que Ele já tem reservado para nós. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode ter subido à casa do Senhor hoje, por qualquer causa, buscando qualquer resposta. Você foi atraído a esse lugar pelas cordas dos laços de amor de Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer algo, Ele te trouxe aqui com um propósito. Ele quer te mostrar a visão que Ele tem sobre a sua vida, para que então você consiga se ver a pessoa daquela visão que Deus já te viu. Deus já viu você, irmão, em uma realidade, em uma dimensão que você ainda não consegue enxergar, mas Deus já te viu lá. Ele já criou, essa realidade já existe, uma versão sua, que é o centro da vontade de Deus. E hoje inicia o start do processo de transformação de quem você é hoje, até se tornar a pessoa que carrega a visão que Deus te deu. Aleluia! Aleluia! Agora, o nosso grande desafio, Gilson, é aceitar esse processo. Que Deus nos transforme, irmão, da pessoa que carrega as promessas para a pessoa que vive o cumprimento das promessas. Para a pessoa que carrega a visão. A pessoa que vive a visão. Irmãos, eu sou crente velho já. Pode não parecer, mas eu sou da vanguarda. Oh, meu Deus, ó, já quem dera, né? Eu sou de 1900. Vamos parar por aí. Sou da época, Vitor, que o diácono pegava pela orelha e trazia do lado da mãe e falava: senta aí, teu filho estava bagunçando. Irmão, se fizer hoje em dia isso aí, dá cadeia, certeza. Vai preso. Vira escândalo dentro da igreja, passa no G1, no Jornal Nacional. Diácono puxou a orelha do filho da irmã Maria. Cadê a irmã Maria? É ou não é? Mas eu sou dessa geração, então, pastor, eu estou nessa jornada há muitos anos, e ouvindo muitas profecias sobre a minha vida, ouvindo muitas promessas sobre o nosso país,
Sabe, ouvido muita coisa, principalmente sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa espiritual. Tenho ouvido, gente, tantas coisas. Já vi profeta vir lá da Inglaterra, para profetizar sobre a nossa vida. Já vi o machado na cabeça. Já vi tanta coisa acontecer, irmão. Tanta água já rolou debaixo dessa ponte. Mas se nós não decidimos hoje, irmãos, entrar no processo de transformação, para que Deus nos conduza até nos tornarmos a pessoa que vai viver essas promessas, nós vamos continuar vendo as coisas acontecerem, vendo novas profecias acontecendo, vendo novas promessas chegando, e só assistindo todas as coisas, sem viver nenhuma delas. E é por isso que, antes de entregar a terra prometida para Abraão, ele primeiro chama Abraão e fala: levanta os teus olhos e vê. Dá uma olhada no tamanho da promessa que eu tenho para você. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, olha em todas as direções, dá um 360. Onde os teus olhos alcançarem, esses são os limites. Só que uma coisa é eu prometer para o baterista que eu vou dar R$1 milhão para ele. Amém ou não amém, varão? Isso é uma coisa. Quando você vai dar? Um dia, quando eu ganhar na Mega Sena. Nunca vai dar, porque eu nunca jogo, então nunca que eu vou ganhar na Mega Sena, eu nunca vou conseguir honrar o que eu falei para o varão ali. Isso é uma estação. Mas diferente do nosso nível de promessa, irmão, do nosso nível de capacidade de sustentar o que a gente promete, o que Deus fala, Ele tem total condições de sustentar aquilo que Ele te prometeu. Deixa eu te dizer algo. Nada do que Deus te disse, Ele vai ficar te devendo. Ele tem condições de trazer à existência, se necessário, irmão, uma realidade diferente para te fazer viver as profecias que Ele já te entregou, as promessas que Ele já te deu, a visão que Ele já te fez visualizar e sonhar. Se necessário trazer à existência o que não existe na terra, Ele faz. Se necessário transicionar a riqueza, tirar da mão do injusto e colocar na mão do justo, Ele faz. Ele faz o que é necessário ser feito, porque Ele tem condições de fazer. Olha a diferença, Valmir, da nossa promessa para a promessa de Deus. Deus promete para Abraão que toda aquela geografia seria dele, sim ou não? Aí ele podia sumir, se ausentar e falar: agora você, boa sorte aí com essa promessa. Mas ele endossa: agora levanta-te e percorre a terra, aleluia. Pisa na promessa, experimenta a promessa, sente o território, sente o chão, sente aí, tenha a sensação de viver aquilo que eu já te prometi. Vai lá, é real, é palpável, está aí, ó. Vá de extremidade a extremidade, porque eu vou te dar aonde você conseguir chegar. Irmãos, eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando para nós nessa noite. Se os nossos olhos podem ver, Deus Todo-Poderoso pode te dar. E é por isso que Ele está nos chamando para um tempo de expandir a nossa visão. Aleluia. Aleluia. Porque quanto mais longe, pastor Laurita, a nossa visão tocar, mais território nós vamos conquistar. Porque Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Ele é fiel e justo, Valmir. Sabe, para sustentar aquilo que Ele nos promete. Diferente da minha promessa para o baterista. Ele tem todo o poder de realizar aquilo que você precisa. Talvez toda a dor da sua vida se resuma em um pouca quantidade de dinheiro, irmão. E por isso que você está parado nessa estação tem muito tempo. Porque você não precisa de Deus para resolver dinheiro. Só precisa de ganhar mais dinheiro. Só isso. Ganha mais dinheiro, paga suas contas, está resolvido o teu problema. Precisa de Deus para isso? Não. Agora, o jogo onde Deus entra é o jogo da impossibilidade. O que é impossível para você? O que o dinheiro não consegue comprar? Aí o jogo muda. Aí a realidade muda. Porque a gente sai desse jogo de viver em função das coisas naturais da terra para viver desejosos daquelas coisas que são espirituais,
da visão que Deus nos deu. Hebreus 11:10 fala assim aqui: Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. Eu fico imaginando Abraão olhando para aquela planície. E pelos olhos da fé, ele olhando e vendo. Ali eu estou vendo uma muralha. Ali eu estou vendo uma cidade fortificada. Ali eu estou vendo um mercado. Ali eu estou vendo uma torre. Ali eu estou vendo o exército. Ali eu estou vendo uma ponte sobre o rio. Ali eu estou vendo as coisas acontecerem. Ali eu estou vendo uma igreja. Aleluia, os crentes lá, IPA. Nossa, meu Deus. Ir para Jerusalém, meu Deus. Ó, aí sim, hein? Aí para na Cidade Santa. Vai pegando aí, minha filha, em nome de Jesus. Abraão já visualizando pelos olhos da fé. Só que nos olhos naturais, o que ele olhava e era só planície, era só terra, era só longitude. Você olhava assim, era só aqueles... Sabe, parece que não tem fim nunca aquele negócio. É igual você olhar para o mar, né? É uma imensidão tão grande, você fala, meu Deus. Nos olhos naturais não tinha nada. Mas nos olhos espirituais ele já conseguia ver, irmão, que tudo aquilo que Deus prometeu para ele não pararia em terras abandonadas. Porque a promessa de Deus não foi só para ele. Deus prometeu para ele e para a sua descendência. Então por ali já começou a ver muitos filhos. Se Deus prometeu que a minha descendência seria como o pó da terra, então eu começo a ver essas cidades povoadas, essa região ali, ó, essas montanhas tomadas e muitas casas e muitos exércitos. Mas você não tem um filho, Abraão, você não tem um filho, não tem um filho. Não tenho hoje, mas pelos olhos da fé eu já vejo, porque Deus já falou, serei pai de multidões, a minha descendência será como o pó da terra. Então eu começo a olhar e ver cidades cheias, cidades e povoados, becos, valados, pessoas, sabe, sendo convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Eu consigo ver a nossa região, a região de Sacomã, sendo tomada rua após rua, rua após rua, rua após rua, nós avançando territórios, expandindo os nossos mapas, as nossas fronteiras, os nossos dados, em cada rua uma célula sendo estabelecida, nós celebrando a inauguração de células com fogos de artifício, fazendo bagunça na vizinhança, as carreatas acontecendo, anunciando, declarando que é chegado o reino dos céus na nossa região, é chegado o reino dos céus aqui na região de Sacomã, é chegado o reino dos céus em São Paulo, é chegado o reino dos céus na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Sul, é chegado o reino dos céus. Vamos, IPA apostólica, se levante nessa noite para tomar territórios pela fé, começar a visualizar catedrais se levantando, eventos, estágios, ginásios, todos lotados, salvando almas para a honra e para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E se você consegue ver isso no seu espírito, irmão, celebre a Deus com intensidade em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Meu Deus, as carreatas dos carros passando, as bandeiras, buzinaço, bi, 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 bi. E para Brasil, bi, 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 bi. As lajes das casas, soltando fogos e artifícios. Pá, pá, pá. O que está acontecendo? Uma célula abriu. Aleluia. Festa, celebração, ruas fechadas, ruas de lazer. Cultos acontecendo em ruas de lazer, irmãos. Meu Deus. Não dá vontade de abrir o olho, porque eu estou vendo tudo aqui, não é mesmo? Eu quero viver essa igreja da visão, irmão. Eu quero ser essa igreja da visão. Eu quero estar com meu carro no meio desse buzinaço. Eu quero estar segurando esses fogos de artifício. Eu quero estar lá no culto, no meio da rua de lazer.
Eu quero estar lá, o povo perguntando o que vocês estão fazendo. Vocês são muito bagunceiros, vocês são barulhentos. Que negócio é esse? Aqui vai começar uma célula, você não sabe de nada. Almas serão salvas. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá, irmão. Eu quero estar no estádio. Eu quero ver os coxos levantando. Eu quero ver as pessoas sendo curadas. Os cegos vendo. Eu quero ver o cego enxergar, irmão. E aqui na minha visão é clara. Eu estou vendo cegos sendo curados. Estou vendo pessoas sendo curadas de câncer. Estou vendo tumores sendo colocados para fora. Eu estou vendo isso. E se eu vejo, o meu Deus pode fazer. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo me transforma nessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. A pessoa que vai viver, Senhor, essa visão. Eu vou lá e eu vou acelerar com tudo. Tem alguém aí que vai vir junto comigo ou não? Aleluia! Aleluia. Aleluia. Fazer bagunça, irmão. Festa glorifica a Deus, irmão. Crente chato não glorifica nem ele mesmo. O mundo já está cheio de crente chato. Não seja um crente chato em nome de Jesus. Não seja um crente fofoqueiro, em nome de Jesus. Aqui na IPA não tem esse problema, né? Aqui na IPA não tem esse problema. Coitado dessas igrejas que sofrem com isso aí, né? Aqui não tem, em nome de Jesus. Seja crente chato e fofoqueiro, não, em nome de Jesus, irmão. O mundo tá cheio disso aí já. Clima pesado, clima tenso, não pode falar nada, povo melindroso. Aqui na IPA não tem gente melindrosa, graças a Deus, em nome de Jesus. Aqui na IPA tem gente madura, gente que quer avançar para o Evangelho, para o Reino dos Céus. É para fazer? Vamos lá. O que tem que ser feito? É isso aí, vamos junto, vamos fazer acontecer. Porque pessoas assim, gente, abrem portas. Pessoas assim, na verdade, têm portas abertas, esperando ela passar. Meu Deus! Pessoas visionárias, pessoas cheias de fé, irmão. Não vai ficar preso em... o pastor vai falar pra mim. É demônio, irmão. Expulsa. Quando você ouvir alguém chegar do seu lado e falar assim... porque o pastor não sei o que, fala assim... Sai! Em nome de Jesus. É demônio, é demônio. Não dá ouvido não, é demônio. É o próprio. Condenado. Porque a visão que Deus nos deu, irmãos, não tem espaço para isso, sabe? Dentro do que eu vejo quando eu fecho os meus olhos, eu não consigo ver isso. Eu só consigo ver celebração, festa, alegria. E isso glorifica a Deus, irmão. A liberdade gera alegria. E é isso que eu consigo ver. Famílias restauradas, Almir, e alegrias dentro dos lares. E é por isso o movimento das células, gente, porque nós vamos para dentro das casas, levando a alegria da salvação. Salmo 51 é a expressão disso. Pai, restitui-me a alegria da salvação. Restitui-me a alegria da salvação. O que eu aprendo com isso? Que quando não existe a salvação, o que está imperando lá? Tristeza, ódio, rancor, sofrimento. Então talvez casas de pessoas que você conhece e as pessoas sempre reclamando daquele ambiente é porque está faltando chegar a salvação lá. E se Deus te permitiu ouvir as dores, irmão, é porque Ele quer te usar para levar a alegria da salvação para aquele lugar. E aí você vai começar a ver testemunho. Nossa, o ambiente era pesado, agora está leve. Nossa, aqui só tinha desgraça, agora tem bênção. Nossa, esse endereço era conhecido como o endereço da confusão, o endereço que a polícia vinha todo final de semana. E agora parece que só vem aqui, ó, crente nesse lugar. Parece que ali virou o endereço do testemunho. Ali virou o endereço da tia do coque. Você quer receber uma oração? Você quer ouvir a voz de Deus? Bata ali naquela casa. Mas lá não era a casa do doido, lá não era a casa da piriguete, lá não era a casa do traficante. Era! Ele não é mais. Ele foi liberto, porque veio uns crentes malucos aí de uma IPA, de uma igreja chamada IPA lá, e pregou para ele, ele aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus, ela consertou a vida, e hoje é uma mulher de Deus, irmão. É isso que eu consigo ver. Aleluia!
Aleluia! Irmão, aí fora tá cheio de Marcelo Júnior precisando ser alcançado. Agora põe o seu nome nessa frase. Aí fora tá cheio de Laurito precisando ser alcançado. Aí fora tá cheio de Linda precisando ser alcançado, cheio de Valmir precisando ser alcançado, de Auricélia, de Jorge precisando ser alcançado, de Abraão precisando ser alcançado, de Cleilton sendo alcançado. Meu Deus, imagina mais uns 5 Cleilton avivados aqui nessa igreja, irmão. Não tinha avião, velho. Esse homem de pé, ele faz um rebento no inferno. Ele traz gente, ele traz movimento. Tá em tudo, é um homem incansável. Imagina 5 desses aqui dentro, a gente ia tomar esse bairro. Vamos ganhar outros Cleilton aí fora, irmão. É isso que está faltando, sabe? Olha para o seu lado. Podia ter mais pessoas nesse culto ou não podia? Onde estão essas pessoas? Se subiu no seu coração, vão estar na igreja do vizinho, repreende que é demônio. As pessoas que vão preencher essas cadeiras aí, ó, e a galeria que nós vamos construir aqui dentro, amém? E as pessoas que estarão lá fora, lá assistindo pelos painéis, pelo telão, essas pessoas que vão preencher esses espaços aí, nós vamos tomar a mão da unha do Satanás, pegar nas mãos, como os irmãos mais velhos, pastor, caminhar junto, ir no caminho junto com essas pessoas. E é por isso que Deus tem nos feito visionar, gente. Visionar, fundamentar processos, organizar a igreja, levantar novos ministérios. Vocês não sabem de nada, meu radar tá ligadaço, viu? Tô de olho o tempo todo. Se alguém me dá bom dia, eu já falo assim: o que você está fazendo na igreja? Eu não estou fazendo nada, agora que você está. E não vem correr de mim não, que o Espírito Santo vai fazer você cruzar meu caminho. Eu vou te dar bom dia e em seguida você já sabe. Se apertar a mão do pastor, tá laçado, né, Raquel? Deus diz: tudo o que vês te darei. Obrigado, Pai, porque a cada dia essa visão tem aumentado, e eu sei que o Senhor vai nos dar. A promessa de Deus, ela está vinculada ao alcance da visão, irmão. Tudo o que vês, eu vou começar a pregar de novo. Quer ver só? Tudo o que vês, te darei. Deus está prometendo algo que está vinculado à tua capacidade de ver. Então, se nós temos a visão somente aqui, ó, somente da Dom Vilares 1004, é isso que Deus vai dar. Agora, se você se torna a pessoa que tem a capacidade de ampliar a visão, sair da Dom Vilares 1004 e começar a ver regiões, Deus vai te dar. Não limite, irmão, o tamanho do poder de Deus a partir do tamanho da sua fé. Deus é muito maior do que a nossa fé, Valmir. Deus é muito maior do que a nossa fé. Não limite o tamanho do seu Deus, irmão. O mesmo Deus que pode te dar a Dom Vilares 1004, Ele pode te dar regiões. Agora, a grande diferença é, se Ele te dá regiões hoje, você vai ficar de pé? Vai conseguir suportar as regiões? Você tem estratégias, tem gestão, você tem ferramenta para cuidar de regiões hoje? Uma coisa é você pegar na mão dos filhos novos que estão chegando na casa e discipular. Outra coisa é você discipular crente velho. Outra coisa é você discipular obreiro. Outra coisa é você discipular pastores. Se Deus te entrega regiões, Ele vai te entregar pastores para você cuidar, porque são pastores que vão cuidar lá na ponta de ovelhas. Vocês estão entendendo ou não? E aí, se Deus dá um grupo de pastores para você pastorear hoje, está preparado? Viu como não tem a ver com o poder de Deus? Deus é tão perfeito, Gervásio, que Ele nos poupa da nossa própria promessa para salvar a nossa vida. Porque se Ele entrega a promessa sendo quem somos hoje, Ele mata a gente no meio do caminho. Ele nos promete algo que é grande, Cíntia, para que nós possamos ter a visão ampliada. E com a visão ampliada, desejarmos ser a pessoa que vai suportar aí. Quando nós formos essa pessoa,
então ele traz à existência aquilo que não existe. Agora, sabe o que é gostoso, Batera? É que quando Deus encontra um coração disposto e desejoso disso, sincero mesmo, de querer viver o centro da vontade de Deus, Ele mesmo coloca os recursos no meio do caminho. Ele vai trazendo a visão junto com o teu avanço. Conforme você amplia a visão, conforme você se edita para ser a pessoa, conforme você vai gerando mais ferramenta, mais maturidade, conforme você vai sendo mais pontual, estratégico, preciso no que você está fazendo para o reino dos céus. Irmão, enquanto você serve o reino te serve. Aleluia, e nada te falta, os recursos vêm da terra que Deus te manda olhar. Aleluia. Agora, a grande dificuldade é que nós somos seres emocionais. E enquanto seres emocionais, nós estamos sempre vinculados às nossas necessidades emocionais. Necessidade de ter um carro do ano para que, quando você passe lá, o seu vizinho fique olhando para você, falando assim, ó, ele vai bem de vida. Mas lá dentro da sua casa está oco, está brigando com a esposa todo dia. Não tem harmonia, não tem felicidade, não tem conversa dentro do lar. Mas não, os vizinhos estão vendo que eu estou com o carro do ano. Eles vão pensar que está tudo bem. Que adianta alguém pensar, irmão, e você não viver? Essa é a grande realidade. Muito melhor do que o outro pensar e você não viver, é outros pensarem menos de você, mas você vivendo intensamente a visão que Deus te deu. Onde ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Ele sonda a inclinação do coração. Deus está preocupado não, meu, com o que os outros estão pensando. Deus joga na casa do Deus joga como visitante na casa do adversário sem ligar para a torcida. Ele joga com tapão de ouvido assim, ó, e mete gol, irmão. Torcida xingando, fazendo pressão, bandeirão, rojão, e Jesus jogando, ó, ouvido tampado e metendo gol. Tá nem para o que os outros vão falar, não. Quem gosta de viver de aparência somos nós, que somos emocionais. Deus vive de essência. E Ele busca essência e não aparência. A essência de Abrão não estava pronto para ter um filho sequer. Quem dirá uma descendência conforme a quantidade de pó da terra. Naquele momento. Mas quando ele entra no processo de se tornar a pessoa da visão, e então ele passa a ser editado, passa a ter a sua fé provada, saboreada, aprovada, para que então ele consiga um nível de maturidade, de obediência a Deus, a ponto de Deus olhar lá do céu e separar esse homem pelo amor dele, a lei de Deus. Que lei, irmão? Não tinha lei, lei foi dada lá em Moisés. Por que Deus escolheu Abrão? Que lei que ele amava e que ele obedecia, que ele realizava e que ele cumpria? Existem princípios espirituais, irmãos, que regem a vida na terra, que regem o sacerdócio na terra, desde o jardim, desde quando Deus criou todas as coisas. Agora nós temos a Bíblia, e o povo de Moisés para frente tem a lei, tem as tábuas da lei. Obedecer aquilo ali é fácil. Agora eu quero ver você depositar fé no que alguém disse, que o antepassado disse, que o outro também disse, que o outro também disse. A fé que Abraão tinha, inclusive uma vez ele cruza com o seu sacerdote, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Que Deus Altíssimo, irmão? E ele veio de uma família pagã, uma família que tinha imagens de escultura, uma imagem para cada Deus. Que Deus é esse Altíssimo? Que promove um culto monoteísta, que promove um culto de adoração sincera. E o sacrifício está atribuído à dor e não à celebração. Que Deus é esse? Mesmo um Deus desconhecido, Valmir, ele amava a essência desse Deus. E decidiu viver por essa essência. Então lá de cima Deus falou assim, eu vou transformar a vida desse jovem. Ele não sabe de nada, mas pelo coração, pela essência, não pelas aparências, eu vou acelerar a vida dele. E sabe, você está sentado aí hoje, e Deus está falando no seu coração, que a tua essência é boa. Não importa o que dizem sobre você. Ele tem sondado o teu coração.
Aleluia. Aleluia. Tudo que ele precisa é um convite para entrar, mais nada além disso. E uma vez que ele entra, ele se encarrega de financiar a visão, de trazer os recursos para que a visão seja sustentada. A única coisa que nós precisamos fazer é abrir o coração para que ele entre, reine e governe. Tudo que vê te darei. Tudo que vê te darei. Uma igreja que enxerga pouco, constrói pouco, irmão. Um sacerdote do lar que enxerga pouco, constrói pouco. Ensina pouco para sua família. Agora, graças a Deus, gente. Graças a Deus. Sou grato a Deus pela visão que Ele tem nos dado. Que Ele tem nos feito olhar agora não mais regiões, mas cidades. Cidades, pastor. Quem sabe daqui o próximo passo será estados. Qual será a próxima madrugada? Os entendedores entenderão. Qual será a próxima madrugada, pastor Laurito? Alta madrugada vai. Estou deitado e ouço Deus me chamar. 4 horas da manhã, irmão. Meu Deus. Ô, Jesus, vai dormir. Vai ter que trabalhar. Não, pula, guerreiro. Pula que tem revelação, tem visão sendo ampliada. Tem pão e vinho na mesa. Meu Deus. Tem pão e vinho na mesa. Um dos discípulos vão, triste, sozinho, chorando, lá para dentro do mar, lá no barquinho. Aparece Jesus na praia, chama eles. Quando eles veem, um banquete posto para eles. Sabe que eu quero encerrar essa pregação aqui com uma aplicação prática, né, dessa mensagem. Talvez você viveu muito tempo ouvindo falar sobre Jesus, conhecendo um Deus do seu marido, da sua filha, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do seu avô. Mas sabe um Deus? Eu sei, eu tenho informações sobre ele. Mas nunca teve relacionamento íntimo e sincero com Jesus Cristo. A ponto dele te chamar para uma estação diferente da sua vida, diretamente. Ele te chamar, ele te convidar, vem viver outra coisa. Como Jesus chamou os discípulos. Como Deus chamou um dia Moisés, irmão. Moisés cresceu, André, 40 anos acreditando que seria o faraó, seria o príncipe do Egito, seria o governante, que aquela vida de um panteão de Deus, aquela maluquice, o mundo espiritual todo destruído lá, que aquilo ali seria para ele a sua vida, seria aquilo, ele seria um daqueles sacerdotes, porque o faraó, ele é tido como um deus no panteão egípcio lá, o próprio faraó é um deus, né? Então, pode ser que esses 40 anos do próprio Moisés cresceu acreditando que ele seria o próximo faraó. Ele seria um desses deuses aí do panteão egípcio. Só que ele não entendeu nada, porque a essência dele sempre apontava para outra direção. Ele olhava aqueles hebreus sofrendo, chorando, orando a Deus. Faz alguma coisa, Pai. Muda esse cenário. E aquilo mexia com ele. A ponto de um dia ele ir lá ver esse povo com essa inquietação no coração. Irmão, eu não sei se você está entendendo onde essa mensagem vai chegar e onde que o Espírito Santo está te caminhando nessa noite. Pode ser que você, assim como Moisés também, sabe, cresceu e viveu muitos anos acreditando em algo, mas Deus hoje está te chamando para editar isso daí. Esse vazio, essa inquietação no seu coração, que nem você sabe explicar o porquê que é Deus te chamando para uma outra realidade, irmão. A realidade que Deus estava chamando Moisés é para que ele entendesse que ele não tem nada a ver com o Egito, ele tem a ver com Canaã, aleluia. Ele tem a ver com conquista, ele tem a ver com Israel, ele tem a ver com o povo santo, a nação eleita, a geração eleita, sacerdócio real, pai de multidões. Ele tem a ver com esse povo, e não com aquele povo maluco. Só que foi necessário que acontecesse uma tragédia. Para Moisés foi necessário que acontecesse uma tragédia. Quando ele viu lá o egípcio
açoitando e judiando do hebreu, ele interviu naquilo e a consequência é que ele acabou assassinando o egípcio. E o próprio povo dele, os próprios irmãos dele, de sangue, de raça, de etnia, falou para ele: sai daqui, seu maluco, ninguém quer saber de você não. Você está achando quem foi que te colocou como juiz sobre nós? Ninguém está precisando de você não. E ele foge, irmão, em direção ao deserto. E entra um novo ciclo de vida dele. 40 anos agora, sendo desconstruído. Todos aqueles princípios que ele achou certos, que ele achou que ele ia viver, que ele achou que ia ser o pau, o tal, o Jobozão. E aí ele foi para um deserto. E lá ele começou a ser desconstruído. E Deus mostrando para ele que não seria nada daquilo, como ele pensou que seria. Mas que aquela rota que ele entrou seria como Deus quer. Aleluia. Hoje tem um convite para você. Tem pão e vinho na mesa, tem lugar na mesa. Mas não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito de Deus. Vai ser como Deus quer e não como você quer. Como Moisés queria, ele terminou como um homicida. Não espere terminar como uma tragédia, irmão. Se curve antes. Deixa Deus desconstruir esses preconceitos, esses conceitos previamente estabelecidos na sua cabeça. Deixa Deus tirar essa imagem e impartir outra. Olha só que interessante. Estou ligado que você gosta da Bíblia. Quando ele foge para o deserto, ele encontra uma família lá. Olha que família, irmão. Família de Jetro, sacerdote do Deus Altíssimo. Meu Deus. Ele foi encontrar, sabe quem, irmão? A família do pastor do deserto. Casou com a filha do pastor. Fez 2 profetas na filha do pastor lá. E nesses 40 anos, enquanto Deus desconstruía ele. No Egito, pastor Laurito, ele estava acostumado a ser servido, batera. Estava acostumado que as pessoas ficassem lá, servindo ele. Agora Deus leva ele para o deserto. E atribui a ele uma nova função agora. Agora ele passou a ser pastor lá das ovelhinhas do sogro dele. Dos animalzinhos lá do sogro dele. E o pastor não é servido, guerreiro. Sabe o que o pastor faz? Olha Deus desconstruindo tudo, irmão, e ensinando ele uma nova rota. Enquanto você achou que você ia em uma direção, peraí, não tem nada a ver, você vai para outra. Você não veio para ser servido, você veio para servir. E a primeira lição que ele aprende é fazer o quê? Cuidar de pessoas, cuidar de um rebanho, cuidar de gente. Ser pastor, irmão. Ouvindo histórias sobre o Deus Altíssimo, aprendendo sobre quem era o Deus dos antepassados, sacrifícios, o seu sistema religioso, o seu sistema litúrgico. Para avançar aqui por conta do tempo. E em um momento dessa desconstrução toda, Deus viu que chegou o tempo do coração de Moisés, que ele desconstruiu tanto, que tudo que ele desconstruiu esvaziou e gerou espaço nele para que uma nova construção maior fosse feita. E foi construindo a imagem de um libertador, de um protetor, daquele que tinha relacionamento com Deus, daquele que ouvia a voz de Deus. E Valmir, quando ele se tornou a pessoa que estava pronta para a visão, sabe o que Deus fez? Enquanto ele estava caminhando pelo deserto, Deus fez algo comum no deserto se tornar algo incomum. Começou um culto pentecostal lá no meio do deserto. Aleluia. Talvez um culto como esse aqui, ó, aleluiado, cheio da presença. Aleluia. Ele andando e era mais uma agenda, era mais uma sarça pegando fogo no deserto. Tá ok, tá tudo bem, não tem nada de novidade nisso, irmão. Lá as temperaturas são tão altas, que isso acontece todo santo dia. É normal para eles ver um arbusto pegando fogo lá. Então, mais uma vez, uma agenda comum. Talvez você subiu aqui nessa noite, mais uma vez um culto comum. Mais uma agenda, tenho que ir para a igreja hoje. Nada de anormal está acontecendo até agora. Aleluia ou não aleluia? Batera está achando que é só mais um culto para ele, que é só mais uma vez que ele vai vir ajudar a gente aqui. Achando que é só mais uma agenda normal.
Mas Deus escolheu essa história para pegar algo normal e gerar algo incomum a partir daquilo que é normal. Porque quando Moisés notou, ele falou, peraí, é normal ver a sarça pegar fogo? Sim, é normal. Mas essa tem alguma coisa estranha. É normal para a bateria tocar em muito culto, mas nesse culto tem algo diferente, bateria, acontecendo. Aleluia. Tem milagre sendo gerado, irmão. Tem testemunho que nós vamos ouvir desse culto que está sendo gerado no mundo espiritual. Tem visão sendo expandida. Tem visão sendo aumentada. Bateria, não se assuste quando você chegar nos lugares que você frequenta. Está habituado aí. E parece que não faz mais sentido aqueles lugares. Você vai olhar para nossa, que povo da visão curta. Eu quero ir para IPA, porque vai ser a visão expandida. Lá eles vão conquistar nações, eles vão conquistar territórios, lá eles vão avançar, lá eles vão fazer marcha para Jesus, lá eles vão fazer culto na praça, lá eles vão fazer culto na rua, lá eles vão fazer culto na escola de samba, no meio do viaduto. Ah, irmão, vão fazer acontecer o reino dos céus na terra. Aleluia! Aleluia! E Moisés sensível àquilo ali, falou, peraí, tem uma coisa incomum acontecendo. E quando ele chega perto, então ele ouve a voz do Senhor falando, Moisés, Moisés. Irmão, você consegue imaginar isso? Um sol tão quente, tão quente, tão quente, Valmir, a ponto de uma sarça pegar fogo, combustão, queimou de tanto calor, pastor. Aí a voz que ele ouve, que muitas vezes nós não confiamos nessa voz, nós falamos assim, é coisa da minha cabeça. Fala para o Moisés, tá vendo esse sol de 50 graus que tá botando fogo em tudo? Tô. Tira a sandália e põe o pé no chão que tá queimando aí. Pastor Laurito, eu vou falar de mim. Se eu tô na rua, irmão, sabe aquelas terça-feira à tarde, sol escaldante, 1h da tarde, você tem a impressão que se cair um ovo na rua, no asfalto ali, ele frita na hora na sua frente assim? Quando já virou o asfalto assim? Já viu quando você tá de carro, que você olha, parece que tá até saindo fumaça assim do asfalto, não? Tá dentro do carro, você põe a mão perto do para-brisa ali, sente o calor assim na sua mão, que dá até queima. Quantos já sentiram isso? Aí nesse momento, você tem coragem de tirar o teu sapato e botar o pé no asfalto? Tem ou não? Seja sincero, irmão, o Espírito Santo tá aqui. Vai queimar, sim ou não? Ainda mais a nossa sola de pé que está acostumado com tênis, com conforto, com Nike, das esmolas, badada. Não tem mais talquinho. Tem mais nem micose nos dedos, não tem mais, homem. Nem frieira não tem mais. Pele maciazinha, com cremezinho, Gervásio, hã? Pezinho lixado, Pepinha dá um talento lá, funilaria e pintura no pé. Aí vem um impulso no seu coração. Fala de Jesus para essa pessoa. Ah, eu não, tô na rua, o que vão pensar de mim? Faz uma oferta na vida dessa pessoa desconhecida aí. Ah, imagina, eu tenho conta para pagar. Faz uma maluquice, começa a pregar dentro do ônibus aí. Que isso, é louco, amanhã eu tô aqui de novo. Eles vão achar que eu sou surdo. Vão me amarrar aqui numa camisa de força. Vou passar vergonha, vou virar meme na internet. Desce a plataforma do metrô ali, ó. É uma igreja completa ali assim, ó. Aí vem, dá um berro aí, Jesus é a salvação. Imagina, vocês vão chamar de novo, vão jogar lá na trilha do trilho lá. Já pensou se Moisés fala assim, eu que não vou pôr o pé nesse chão queimando, se a sarça está pegando fogo, o que meu pé vai virar, irmão? Mas, meu amigo, ele foi desconstruído. Sabe os momentos que parece que a gente vai sucumbir? É Deus nos desconstruindo, irmão. Mas quando Deus está nos desconstruindo, Ele vai gerando força em nós. 40 anos, irmãos.
40 anos caminhando naquele deserto, ele foi forjado, ele foi treinado, ele foi equipado para aquele momento. Os pés deles estavam prontos para aquele momento. A sensibilidade à voz de Deus estava tão aguçada, que mesmo contemplando algo sobrenatural, ele conseguiu ser sensível à voz de Deus. E não titubeou um momento sequer. O primeiro comando, sandália para o lado. Na minha Bíblia não está escrito que Moisés queimou o pé. Na sua está, não. Na minha Bíblia só está escrito uma coisa. Quando ele obedeceu à voz do Senhor, então a rota dele foi recalculada. E uma vez que ele saiu no Egito, no poder do faraó, para ser o Jobozão, o que está acontecendo aí? Eu vou separar essa briga. Virou, foi homicida, rejeitado. Agora ele sai empoderado de novo, mas não mais empoderado no poder de faraó. Agora ele sai empoderado debaixo da palavra do Deus Altíssimo. Falou: Moisés, vai, porque você será o libertador do meu povo. Através da sua vida eu vou responder a oração daquele povo. Eu vou arrancá-los como fortes de dentro do deserto. Você será como Deus diante de Faraó. Aleluia! Aquilo que ele achou que um dia ele seria, pelo caminho errado, sendo um Faraó, Deus o empodera para que ele seja como Deus na frente de Faraó, com a autoridade divina, com a imagem associada à imagem da criação, irmão. Aleluia! Entenda uma coisa: Satanás sempre vai querer atrasar a tua vida, querendo que você viva antes do tempo que Deus já tem determinado para você. A autoridade que um dia ele desejou e achou que viveria pela mão de Faraó, era só Satanás iludindo ele, mantendo ele aprisionado em um sistema, em uma crença, em uma mentalidade que tinha que ser daquele jeito, porque ele cresceu daquele jeito. Mas na verdade, o Deus Altíssimo já tinha a liberdade, já tinha libertação, já tinha autoridade, já tinha os milagres, já tinha os prodígios, já tinha as maravilhas, para que ele fosse o representante de Deus diante de Faraó. Aleluia! Aleluia! Eu quero liberar a palavra profética sobre a sua vida, irmão. Todo tempo do atraso acaba hoje, em nome de Jesus Cristo. Se levante no seu lugar, decida se tornar a pessoa da visão. Pare de perder tempo achando que tem que ser do seu jeito, porque você cresceu assim, porque você nasceu assim, porque tem que ser desse jeito. Deus tem uma posição de autoridade, de poder, de milagre, de maravilha preparada para você, para que você se torne a resposta da oração, que você se torne resposta de oração, para que você se torne resposta de oração de uma nação, de governantes, de reis, de príncipes, de presidentes, de gente influente que precisa ouvir a voz do Deus Altíssimo e encontrará a voz de autoridade de Deus através da sua boca. E se você recebe isso, irmão, celebre na intensidade que você recebe, em o nome de Jesus. Pode se assentar, venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar, tem lugar na mesa, pode se assentar. Aleluia! Venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Aleluia! O que Deus fez na vida de Abrão, transformando ele em Abraão para que ele se tornasse o pai da multidão. Deus tirou um homem que estava enfadado a dar tudo errado na vida dele. Ele nasceu com uma missão e com um propósito, mas no meio do caminho o coração dele se embebedou por algo que não estava no caminho, nos planos de Deus para a vida dele. Foi necessário dor e tragédia
para recalcular a rota dele. 80 anos se passaram. Então ele começa a viver o seu chamado. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Deus quer te fazer economizar tempo, irmão. Deus quer te fazer economizar tempo. Se Deus te trouxe aqui hoje, se permitiu que você ouvisse essa pregação hoje, é para que você depositasse fé, que Ele tem capacidade de fazer o que precisa ser feito, para que o ministério e o tempo que você pensa que já foi passado da sua vida, ganhe velocidade e atualização, unção, poder, autoridade, para confrontar, meu Deus, entidades malignas, hostes espirituais, as hordas do inferno. Tem algo espiritual por trás desse texto. Ali em hebraico tem um joguinho de palavras que fala assim, ó. Quando Deus envia Moisés, Deus fala assim para ele: te farei Elohim diante de Faraó. Elohim é um Deus. Te farei como um Deus diante de Faraó. Ah, Moisés virou um Deus, vamos adorar Moisés. Não, irmão. Quais são os atributos que Deus tem? Poder, autoridade. Então, Faraó, que representava um espírito que manteve o povo de Deus aprisionado, que requeria culto, requeria sacrifício em nome dele. E então Deus levanta um homem com poder e autoridade dada por Deus para confrontar Faraó nas fraquezas dele. Todas as 10 pragas que Deus usa Moisés para levá-las ao Egito, é uma divindade que foi confrontada e superada pelo poder do Deus Altíssimo. O Nilo para eles era um Deus. Eles veneravam o rio Nilo. E então, quando Deus chega através da vida de Moisés, ali com poder e autoridades delegados por Deus, aquilo que produzia vida começa a produzir morte. Aquele rio, ele vira rio de sangue e tudo que tinha dentro dele morre, irmão. Quem ganhou? Nilo ou Deus Todo-Poderoso? Cada uma das divindades daquele panteão foi confrontada nessas 10 pragas. E a última divindade, o Faraó, que Deus coloca lá, o Moisés. Se achava que era poderoso em palavra, em obras, achava o Joe Bolzão todo-poderoso. Só que quando Deus desconstrói ele, Valmir, e chama ele, sabe qual foi a resposta dele para Deus? Falou: Deus, eu não tenho como estar diante de Faraó. Sou pesado em palavras. Aquilo que um dia para ele era lucro, vantagem, era eu sou todo-poderoso. Agora, no processo da desconstrução, ele entendia que aquele orgulho seria um problema para ele. Então Deus chama ele e fala assim: fica tranquilo que você não vai na força do seu braço. Você vai debaixo da minha palavra. O grande eu sou, esse que você vai representar. Quando te perguntarem quem te enviou, você fale: o eu sou me enviou. Não é mais na força do braço dele, não é mais na palavra dele, é na força do braço de Jesus Cristo. E hoje Deus está te chamando aqui para escrever essa história também na sua vida. Quem sabe você tentou por muitos e muitos anos na força do teu braço. E hoje Ele está te chamando para desconstruir esse orgulho, esse ego, essa sensação de autossuficiência. Eu faço, eu resolvo, eu aconteço. Eu tenho condições de, estou pronto para. Quem sabe Deus não está te chamando para te desconstruir nessa área hoje e te mostrar a dependência dEle. A ponto de você dizer: Pai, se você não for, eu não tenho condições de ir.